Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Hoje eu quero falar com vocês novamente sobre a divindade do Messias dentro do judaísmo. Aqui nós citaremos diversas fontes rabínicas judaicas antigas, como Talmud, Midrash, Targum, demonstrando a divindade do Messias dentro do judaísmo. Já ia falar anjo do Senhor. No blog do canal, aqui no nosso blog, do nosso canal, eu tenho alguns artigos sobre a divindade do anjo do Senhor como sendo possível Messias, uma alusão ao Messias, e também sobre a divindade do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então eu vou deixar o link na descrição, você pode acessar o blog, conhecer esses artigos, lê-los, tá certo? Referenciá-los, usá-los em seus estudos. Inclusive também lá eu vou deixar na descrição o link do vídeo anterior que eu fiz, tá certo? Sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em um texto que é bem conhecido, que é Isaías 9, verso 6. Abra sua Bíblia em Isaías 9, verso 6. Eu sei que muitas pessoas dizem que esse texto de Isaías 9, verso 6 não está falando do Messias, porém eu vou demonstrar alguns textos aqui rabínicos que atestam essa ideia, e alguns textos judaicos antigos que atestam a ideia de que esse texto de fato está falando do Messias. Tá certo? Então, por exemplo, vamos agora a Isaías 9,6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui são citados alguns títulos. A tradição cristã comumente aplica esse texto a Jesus Cristo como sendo o Messias, o Mashiach prometido, tá certo? Nós vamos ler alguns textos. Comumente também se nega por parte de alguns que pretendem defender o judaísmo que esse texto não está falando do Messias. Mas eu vou demonstrar para vocês que textos antigos atestam que esse texto está falando do Messias. O primeiro texto que eu vou citar e você vai acompanhar na tela e comigo é do Targum Pseudo-Jonathan de Isaías, aqui 9 verso 5 ou verso 6 na Bíblia hebraica. Esse aqui é o verso 5. Na nossa Bíblia normal em português está como o verso 6, mas o conteúdo é o mesmo. A tradução que o Targum faz, a paráfrase do Targum Pseudo-Jonathan é a seguinte. Acompanhe comigo na tela. Disse o profeta à casa de Davi: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e tomou sobre si a lei, para guardá-la. Seu nome é chamado desde a eternidade, Maravilhoso, Deus Poderoso, que vive eternamente, o Messias, cuja paz será grande sobre nós em seus dias. Veja, aqui claramente o Targum Pseudo-Jonathan aplica esse texto ao Messias. Tá? O Targum Pseudo-Jonathan, que é um documento muito antigo. O Talmud também, de Yonatan ben Uziel, que você vai acompanhar aí na tela neste momento, olha o que diz esse Talmud. E na sequência eu já vou citar um texto do Rambam Maimônides. E esse texto do Rambam Maimônides vai ser uma surpresa para alguns. Porque vamos primeiro ao texto do Talmud de Yonatan ben Uziel e depois nós leremos o texto do Rambam Maimônides, tá certo? O texto do Talmud diz assim: E seu nome, desde os tempos antigos, será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, que existe para todo o sempre, Messias. Veja que quando o Talmud faz a leitura desse texto, ele também aplica ao Messias. E agora o texto do Rambam Maimônides, quando Maimônides diz o seguinte: O Altíssimo, bendito seja, deu ao Messias 6 nomes, dizendo: Pois um filho nos nasceu, sim, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele chamará seu nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja que na própria carta de Rambam ao Iêmen,
ele aplica esse texto de Isaías ao Messias. Interessantemente que esse texto do Rabino Ben Uziel no Talmud babilônico, se não me falha a memória, em Megilá 3a, lá é dito também que esse Talmud era considerado inspirado na antiguidade. E um detalhe muito importante é que este texto do Talmud, ele é um texto que representa crenças judaicas da época de Cristo, ou seja, do primeiro século, do judaísmo do segundo templo. Agora eu vou ler um outro texto da tradição rabínica para embasar uma ideia que eu vou trazer na sequência a respeito do nome do Messias, tá certo? Eu já falei em um vídeo anterior, inclusive vou deixar o link na descrição, que é um vídeo onde eu falo sobre o nome de Elohim e Yahweh, porque dentro da concepção do Antigo Oriente Próximo, o nome é uma extensão do caráter e da natureza da pessoa. Então esse texto eu vou deixar o link na descrição, e esse texto que eu vou ler corrobora com a ideia que eu já apresentei em um outro vídeo quando eu explico a questão dos nomes do Eterno, tá certo? E esse texto que eu vou ler então está no Êxodo Rabá, tá certo? Shemot Rabá, Parashá 3.6, e diz assim, acompanhe comigo na tela. E disse o Altíssimo, bendito seja, a Moisés: Tu perguntas pelo meu nome? Sou chamado de acordo com minhas obras. Às vezes sou chamado de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Às vezes de Adonai Tsebaot, Senhor dos Exércitos. Às vezes Elohim, Deus. E às vezes Adonai. Quando estou julgando as criaturas, sou chamado de Elohim. Quando faço guerra contra os ímpios, sou chamado de Tsebaot. Quando eu carrego os pecados da humanidade, sou chamado de El Shaddai. E quando tenho compaixão do mundo, sou chamado de Adonai, que é o tetagrama. Então veja que logo já na primeira frase, né, diz, né, eu sou conhecido de acordo com as minhas obras. Então veja, o nome da pessoa está de acordo com as obras dela, de acordo com aquilo que ela é, de acordo com aquilo que ela executa, tá certo? Tendo isso em mente, nós leremos então esse próximo texto, que é tirado de Elkut Shimini, tá certo? E depois também de Lamentações Rabá. São dois textos juntos que você acompanhará comigo aí sobre o nome do Messias. Diz assim: e esse é o nome pelo qual ele será chamado, e Yahweh é nossa justiça. Rabi Shmuel bar Nahamani disse que o Rabi Yohanan explicou o seguinte: 3 coisas são chamadas pelo nome do Altíssimo, bendito seja, a saber, os justos, o Messias e Jerusalém. Quanto ao Messias foi escrito, e este é o seu nome, pelo qual será chamado, Yahweh, justiça nossa. Veja, o Messias claramente sendo chamado de Yahweh. Então nós continuamos aqui. Diz assim: pois está longe de mim o Consolador, o restaurador da minha alma. Qual é o seu nome? O nome do rei Messias? Disse o Rabi Abba bar Kahana. Seu nome é Adonai, o tetagrama, como foi dito em Jeremias 23, verso 6. E este é o nome pelo qual ele será chamado. Adonai é justiça nossa. Então aqui claramente o Messias é chamado de Adonai. Ele recebe o nome do Eterno, o tetagrama. Isso é muito importante. Isso implica na divindade do Mashiach. Ok? É interessante que o próprio Talmud, essas citações que eu estou citando é de um artigo que eu escrevi agora, terminei essa semana, onde eu demonstro a divindade do Messias em Juízes capítulo 9. Um texto do Talmud babilônico. Bom, eu vou deixar esse texto para outro momento. Ainda sobre o texto de Isaías,
É interessante esse manuscrito de Qumran que você acompanhará na tela, que ele diz assim: ela dará à luz a um menino, e em meio a dores do inferno sairá de seu ventre um conselheiro maravilhoso. É interessante que esse manuscrito aqui do Mar Morto, ele da seita de Qumran, ele aplica então ao Messias o texto de Isaías. Um outro texto bem interessante a respeito do Messias Redentor está em Bereshit Rabá 37 e 22, conforme você acompanha aí na tela, e diz assim: o Redentor que um dia trarei não terá pai, conforme é dito, eis o homem cujo nome é semente, e ele germinará por seus próprios meios, assim como Isaías disse, ele crescerá diante dele como uma semente, como um rebento que brota da terra seca. E é dele que as escrituras dizem, eis o dia que te gerei. Então veja, esse Midrash aqui, né, ele fala muito claramente que o Messias aqui faz uma alusão ao nascimento virginal do Messias, quando diz, eis o homem cujo nome... Desculpa, vou ler do início a primeira frase aqui. O Redentor que um dia trarei não terá pai. Veja que a ideia que a tradição rabínica traz é que o Messias não teria pai. Né? Uma ideia de nascimento virginal. Em um outro momento eu vou falar sobre isso. Eu separei alguns textos para falar em outro momento sobre o nascimento virginal do Messias dentro da tradição judaica. Mas um último texto que eu gostaria de ler com vocês é este que você acompanha na tela comigo, que é de Bereshit Rabá 41-44, quando diz assim: restaurarei aos povos uma linguagem pura, para que todos invoquem o nome de Adonai e o sirvam de comum acordo. O nome de Adonai não é outro senão Rei Messias. Veja, queridos, o Midrash, o texto rabínico, ele fala claramente: o nome de Adonai é Rei Messias. Novamente, o Messias sendo identificado como o próprio Eterno. Então veja, queridos, todos esses textos da tradição judaica, eu poderia ler muitos outros textos, mas não vou me estender por causa do tempo. Mas todos esses textos apontam para um Messias que seria divino. Quando a Brit Hadashah, o Novo Testamento, apresenta um Messias divino, os escritores ali neotestamentários, eles não estão inventando a roda. Muito pelo contrário, eles estão em comum acordo, primeiramente, com o que a Bíblia hebraica dizia e também com as próprias interpretações judaicas a respeito da Bíblia hebraica, do Messias que viria. Então, a tradição judaica, desta forma, ela apresenta de fato um Messias divino. É claro que algum tempo depois se negou o Messias divino, como eu já salientei aqui em alguns momentos. Hoje, para muitos, é inadmissível falar de um Messias divino. Mas o que essas pessoas tentam negar, né, hoje, elas não podem omitir a realidade de que na época do Segundo Templo e anterior ao Segundo Templo, os judeus que naquela época viviam, eles criam em um Messias divino. Que o Messias seria divino. Então existiam perspectivas diferentes a respeito do Messias. Haviam pessoas que esperavam um Messias guerreiro, um Messias libertador, um Messias político. Mas também haviam rabinos e intérpretes judeus que esperavam um Messias divino. E isso não pode ser escondido das pessoas, porque senão passa a impressão de que é aquela história, isso é uma invenção cristã, e porque é uma invenção cristã nós não podemos aceitar. E esta não é a realidade. Primeiramente, nós precisamos estar enraizados na Bíblia, no texto sagrado, né, da Bíblia hebraica, e o texto que veio posteriormente para aqueles que o aceitam como sagrado também, o texto do Novo Testamento da Brit Hadashah. Mas quando nós analisamos essas interpretações judaicas, fica bem evidente que o interesse,
né, de hoje se negar o Messias como divino é puramente apologético. É puramente apologético. E quando uma pessoa nega que o Messias seria divino, né, para tentar se negar doutrinas como a triunidade divina ou trindade divina, elas estão omitindo a história, às vezes por ignorância e às vezes por desonestidade. Porque algumas pessoas, quando a gente conversa com elas e apresenta esses textos, às vezes comentam em vídeos delas no YouTube esses textos, eles simplesmente apagam e fingem que nunca foram respondidos, que nunca foram refutados. Então, amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lehitraot, até a próxima.